Você já pensou em desistir? Quantas vezes em sua vida você foi tentado a parar? Eu me lembro de uma época muito desafiadora em minha vida quando eu mudei de cidade para estudar teologia. Eu ia para a faculdade de manhã e nos períodos da tarde e da noite eu trabalhava fora. Era uma rotina bem puxada e todo final de semana eu viajava 140 quilômetros para pastorear uma igreja onde eu servia como seminarista. Eu nem sei dizer quantas vezes eu pensei em desistir. Foi preciso muita perseverança para vencer essa etapa da minha vida, mas hoje eu posso afirmar que foi muito compensador. É assim também na nossa vida como discípulos e discípulas de Jesus. Somos chamados a correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Muitas adversidades tentarão nos fazer desistir. Não podemos permitir que o pecado ou qualquer outro peso nos atrapalhe e devemos manter sempre os olhos voltados para o alvo, que é o nosso Mestre Jesus. É sobre isso que nós vamos conversar no Discipulado na Vida de hoje. O texto base da nossa reflexão está no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O texto que nós acabamos de ler começa com uma palavra, é a palavra portanto, que é uma conclusão do que está escrito no capítulo anterior, onde o autor de Hebreus fala sobre as lutas e vitórias dos heróis da fé do Antigo Testamento e a respeito de como esses campeões venceram essa maratona. Agora eles nos dão testemunho de perseverança e sacrifício. Nessa jornada espiritual não existem atalhos e são muitos os obstáculos. Nesse texto vemos 3 atitudes necessárias para avançarmos sempre rumo à vitória. A primeira delas é desembaraçar-se de todo o peso e do pecado. Imagine aí um corredor em busca da vitória, mas com vários apetrechos pesados amarrados em seu corpo. O cansaço com certeza seria inevitável e iriam impedi-lo de cruzar a linha de chegada. Assim como um atleta precisa estar vestido adequadamente, com roupas leves e não carregar nada pesado, nós também devemos fazer o mesmo. O texto nos ensina a tarefa importante de descobrir quais são os pesos que impedem nosso progresso na vida cristã. Os pesos podem até não ser necessariamente atos pecaminosos, mas comportamentos que nos detêm, nos atrasam, como o mau uso do tempo, formas de diversão ou determinados relacionamentos. Precisamos tomar decisões sérias para nos livrar desses pesos. E o pecado, como o texto diz, também é um inimigo da nossa corrida. Deixa o processo difícil, pesado e até mesmo doloroso. O texto de Hebreus fala sobre abandonar o pecado que tão firmemente se apega a nós. Precisamos discernir as brechas, reconhecer os erros, ser humildes para destruir essas fortalezas. Além de confessar a Deus para obtermos perdão, a Bíblia nos encoraja, em Tiago 5,16, a confessar para pessoas de confiança, a fim de sermos curados. Procure um mentor, um conselheiro, um discipulador que possa ajudar você. É extremamente importante ter pessoas cuidando e nutrindo o nosso coração para uma vida cristã saudável. Agora é um bom momento para você parar um pouco e refletir. Existe alguma prática pecaminosa atrapalhando sua corrida? Procure ajuda e remova tudo o que desagrada a Deus. Esse comportamento é necessário para corrermos com liberdade e alegria a jornada que está diante de nós. A corrida também exige de nós perseverança, como o texto de Hebreus ressalta. Significa capacidade de continuar a suportar mesmo sob circunstâncias difíceis. Quantos de nós conhecemos pessoas que até começaram bem a caminhada cristã, mas diante das adversidades não permaneceram no caminho? É necessário disciplina para mantermos o ritmo e não abandonarmos a corrida. A perseverança é gerada por essa palavra, disciplina. Tantas vezes nossa carne tem a última palavra quanto à nossa atividade espiritual. E, na verdade, a gente precisa reconhecer que tantas vezes nós desejamos evitar o sacrifício.
Mas se vivemos segundo os desejos da carne, não vamos avançar na vida espiritual. Para ter controle sobre a carne, o apóstolo Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 9, 27, que esmurra o próprio corpo e o reduz à escravidão. A palavra esmurro vem do termo grego que significa tratá-lo rudemente, discipliná-lo. Nós precisamos dessa mesma atitude, disciplinando nossa carne, se quisermos fazer a vontade de Deus e perseverarmos sempre nessa jornada. Como tem sido a sua vida em relação às disciplinas espirituais? Lembre-se que toda vitória vem pela conquista de uma luta. Não existe vitória sem luta. É preciso suar a camisa se quisermos determinadas conquistas. Assim ocorre em todas as áreas da nossa vida e não seria diferente na nossa caminhada cristã. Então se esforce, seja um discípulo disciplinado. Muitos cristãos não oram, não jejuam, não evangelizam, não leem a Bíblia como deveriam e dizem que não gostam dessas coisas. A grande questão é que todo aquele que professa ter Cristo precisa desenvolver as práticas espirituais com disciplina. Assim como um atleta precisa treinar e tantas vezes forçar o corpo para fazer o que não sente prazer, nós também precisamos disciplinar nossa carne para desenvolver nossa vida espiritual. E em terceiro lugar, em último lugar, assim como um corredor, precisamos manter sempre os olhos voltados para o alvo. Nosso alvo é Jesus, que vivenciou nossas experiências humanas e suportou com perseverança até o fim, se entregando à morte na cruz. E agora, como o texto diz em Hebreus, está sentado à direita do trono de Deus. Somos encorajados pelo exemplo de Jesus a manter-nos firmes na jornada, pois cremos no galardão ao final da corrida, que é a vida eterna. Todo esforço empenhado tem a sua recompensa. A alegria de um atleta em poder segurar a medalha depois da corrida supera todo o desgaste sofrido no treinamento. Assim também nós. Qualquer renúncia é como nada se comparado ao prêmio que temos em Cristo. O ministério de Jesus é um chamado à perseverança e nos ajuda a manter o foco durante a caminhada. Essas três atitudes citadas nos primeiros versículos aqui de Hebreus, no capítulo 12, tirar todo o peso e pecado, correr com perseverança e sempre olhar para o alvo, estão intimamente relacionadas com a vida simples, que é o tema do módulo onde está esse estudo. Uma vida complicada, cheia de distrações, tira a energia que precisa estar direcionada na jornada da fé, além de embaçar o nosso foco, nos levando para corridas que não nos pertencem. Somos chamados para um estilo de vida que nos permita correr sem pesos e que nos leve a desfrutar do reino de Deus com alegria. Agora é o momento para você avaliar sua vida e sua jornada. Compartilhe com seu grupo de discipulado, com as pessoas que acompanham sua vida cristã. Como você está em cada uma dessas três atitudes que o autor de Hebreus destaca nesse texto? O que você vai fazer com o que Deus tem falado contigo por meio desse vídeo? Fique firme na sua corrida, que possamos orar como o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3 de Filipenses, onde ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe você.